Peço aos irmãos que se coloquem em pé nesse momento. Gálatas capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20. O texto diz o seguinte: Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Os irmãos podem se sentar? Bem, até agora no estudo que nós temos feito na carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja, que fica na região da Galácia, certamente nós temos observado o apóstolo Paulo como um teólogo, como aquele professor, como o grande mestre e ensinador. Talvez ao olharmos até esse momento, ao olharmos para a epístola, nós vejamos Paulo como alguém capacitado, alguém com um intelecto elevado, alguém capaz de dissecar uma doutrina, a doutrina da justificação. Então talvez ao olharmos para Paulo nós vejamos apenas como um grande teólogo, alguém que tenha apenas uma mente e não um coração. Talvez nós, como é costume de algumas pessoas, fazer dicotomia entre o teólogo e o pastor. O pastor é aquele cara que tem o coração e o teólogo é o cara que tem a mente. Isso tudo é uma grande besteira. E talvez até aqui nós estejamos olhando o apóstolo Paulo como a mente brilhante. Mas a partir de agora, nós vamos ver o apóstolo Paulo se apresentando como o pastor dessas ovelhas que estão perdidas, que estão caminhando rumo à ribanceira. Então, se você pensou até agora que Paulo é apenas mente brilhante, você descobrirá nessa porção das Escrituras que o apóstolo Paulo também é um grande pastor. Ele se apresentará como pastor desse rebanho e ele vai tentar conduzi-los, tentar corrigi-los novamente. O que nós veremos até então a partir de agora, é Paulo corrigindo a atitude deles de uma maneira diferente. Por quê? No versículo 1 do capítulo 3, como é que Paulo começou? Paulo começou totalmente duro. Paulo deu uma exortação muito dura sobre eles. Conforme nós já sabemos, essa carta é uma das cartas mais duras do Novo Testamento. É uma das cartas mais rígidas. E Paulo começa no capítulo 3 chamando esses gálatas de quê? Insensatos. Mas dentro do próprio capítulo 3, Paulo já vai amenizando a situação, já chamando os gálatas de irmãos. E agora, na porção que nós estudaremos nessa manhã, Paulo já muda o seu tom de voz, chamando eles de filhinhos. Então Paulo já está expressando aqui também o seu coração, a sua emoção e mostrando a maneira como ele vê esses irmãos. E nós vamos aprender que uma das responsabilidades de um pastor e a responsabilidade de um irmão, ou qualquer irmão em Cristo que seja, é a responsabilidade de corrigir, é a responsabilidade de exortar alguém fraco na fé. Não é apenas responsabilidade de um pastor corrigir. Talvez a gente faça o seguinte, a gente percebe que tem algum irmão em dificuldade, qual é a primeira coisa que você faz? Vai lá conversar com o irmão? Não, talvez você liga para o pastor, fala, irmão, fulano está com um problema. Não é apenas responsabilidade do pastor isso, é também responsabilidade de cada cristão. Então, quando nós observamos textos como de Timóteo, textos como de Tito, que está dando instruções aos pastores a respeito de como eles devem se portar,
Isso não significa que você, cristão, também não deva se portar dessa maneira. Aquilo também é aplicável a você. É que se um pastor não se enquadrar naquilo, ele não serve para estar à frente. Já você tem que se enquadrar naquilo porque você é um discípulo de Cristo. Você não está aqui à frente. Então eu não vou cobrar de você porque você não está aqui à frente. Mas se eu observar que você não cumpre com aquilo que está determinado dentro de uma epístola como de Timóteo, que é uma orientação pastoral aos pastores, eu também tenho que corrigir vocês. Vocês também devem corrigir. E principalmente se alguém for pastor e estiver à frente. Aí que você deve corrigir mesmo. Então nós tendemos a fazer essa divisão entre como é que é a vida do pastor e como é que é a vida da ovelha. Na verdade, todos que fazem parte do corpo de Cristo são, antes de mais nada, discípulos de Cristo. E devem se portar dessa maneira. O pastor, ele é apenas um discípulo de Cristo como você. Então as responsabilidades que caem sobre ele, também há responsabilidades que caem sobre você. No que diz respeito ao caráter, todas as responsabilidades do pastor é também nossa responsabilidade. Então nós vamos observar no texto dessa manhã, Paulo apresentando-se como um pastor a essa igreja, e eu quero depois, no final, apresentar também as responsabilidades do pastor para com a congregação e as responsabilidades da congregação para com o seu pastor. Então nós estamos agora diante de um texto onde Paulo começa já a mudar o seu tom de voz, começa a apresentar a sua exortação de uma maneira mais carinhosa. Bem, praticamente nós vamos ver a respeito do relacionamento entre Paulo e a igreja da Galácia. O ponto que nós vamos bater nessa manhã é o relacionamento que havia entre Paulo e a igreja da Galácia antes desse episódio, ou seja, antes dessa carta que o apóstolo Paulo enviou. Paulo vai fazer os gálatas recordarem do passado. Do passado quando? Quando Paulo chegou pela primeira vez diante da igreja da Galácia. Quando Paulo conheceu aquela igreja. Quando Paulo conheceu aqueles irmãos que depois vieram a se tornar a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia. Então nós vamos ver exatamente qual era o relacionamento que eles tinham. Por quê? Porque os judaizantes estavam atacando Paulo de uma maneira a desvalorizá-lo diante da igreja da Galácia. E aí, esses irmãos estavam se levando por esses ensinamentos. Então nós vamos ver Paulo fazendo eles recordarem do momento exato em que eles se conheceram. Vamos lembrar como é que foi que nós nos conhecemos? No texto dessa manhã, nós vamos aprender 5 atitudes que um pai espiritual deve ter com seus filhos na fé. Paulo se apresentando como um pastor, como um pai espiritual, e nós vamos aprender 5 atitudes que devemos ter com os nossos filhos na fé ou com nossos irmãos em Cristo. Então vamos ver quais são as 5 atitudes. A primeira atitude de Paulo para com os gálatas é suplicar por igualdade. Então Paulo começa fazendo uma súplica por igualdade. Veja o que diz o versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, e em nada vocês me ofenderam. Depois de Paulo falar com aspereza até esse ponto, Paulo começa a adotar uma forma mais gentil, uma forma mais amável com os gálatas. E a aspereza que Paulo apresentou até então se justificava. Por quê? Pela atitude inconstante que os gálatas estavam tendo. Então exigiu de Paulo que ele fosse duro. E ele foi duro. Mas agora Paulo não é simplesmente alguém duro que cutuca a ferida. Agora Paulo, depois de espremer o pus, Paulo agora aplica o remédio. Paulo agora faz o curativo. Paulo trata com carinho. Quando você tem um filho que tem um machucado, um espinho na carne, e você tem que tirar, você causa-lhe sofrimento, dor. Mas depois você cuida, você trata, você aplica o remédio. É isso que Paulo fez. Paulo espremeu a ferida. Eles sentiram muita dor. Paulo foi duro, foi firme com eles. Agora Paulo está como uma mãe cuidando das feridas que foram abertas. Muitos pensam que a função de um pastor ou a função de um cristão é apenas ser uma pessoa dura que combata com firmeza os erros doutrinários da sua igreja. Essa é a função do pastor. Mas não é simplesmente essa função.
O pastor também ele deve, conforme Timóteo 4:2, ele deve corrigir, exortar, com o quê? Com toda longanimidade e doutrina, com toda paciência e doutrina. A função de exortar que é dada aos pastores, que também se estende a todos nós, é de corrigir. Então a nossa obrigação com a igreja é corrigir um ao outro, é repreender um ao outro, é exortar um ao outro. De que maneira? Enfiando a faca no bucho do irmão? Às vezes a gente tem que dar uma enfiadinha de faca mesmo, para ele acordar. Mas a nossa exortação tem que ter dois aspectos: longanimidade, com toda a paciência, e com a doutrina. Não é porque você acha que ele está errado, é porque as Escrituras apontam o erro da pessoa. Então nossa responsabilidade como cristão é a mesma que Paulo teve com aqueles irmãos, de corrigi-los, de exortá-los. E Paulo então muda o tom do seu discurso e aplica uma súplica. O que Paulo diz? Eu lhes suplico, irmãos. Qual é a súplica? Lhes suplico que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que isso significa? O que Paulo quer dizer? Paulo está apelando para os gálatas, fazendo eles recordarem de quem Paulo era antes da sua conversão. Paulo, nós sabemos que era um fariseu, alguém que amava a lei, alguém que perseguia a igreja, alguém que amava a lei de tal maneira que acreditava que a mesma era suficiente para trazer salvação. E Paulo um dia se tornou como os gálatas. Paulo se tornou como os gentios, ou seja, Paulo entendeu que a lei na verdade não servia para salvar ninguém. Então Paulo saiu debaixo do jugo da lei, e agora Paulo está suplicando a esses irmãos que estão entrando no jugo da lei. Esses irmãos estão se tornando o que Paulo era. E Paulo suplica: se tornem, vocês devem ser assim como eu sou. Eu me tornei como vocês. Vocês devem se tornar como eu. Como eu era? Não, como eu sou. Eu sou alguém que estou totalmente livre do jugo da lei. Eu entendi que a justificação, que a salvação não é mediante a lei. Então se tornem como eu. Eu me tornei como vocês. Não faz sentido vocês querer agora se tornar um judeu. Então seja igual a mim. Essa é a súplica do apóstolo Paulo. Essa é a força do argumento de Paulo. Não faz sentido vocês que foram evangelizados por mim um dia tentar se tornar como eu fui no passado. Não, tem que ser como eu sou agora, porque lá no passado eu me tornei como vocês. Então o caminho que vocês estão tomando é um caminho contramão. O que nós aprendemos com Paulo nesse verso até agora é que como ministro ou como cristão que somos, nós devemos agir com total sabedoria ao exortar o irmão. Paulo, ele agiu com aspereza, e agora Paulo está agindo com amor, com carinho. Então Paulo teve equilíbrio aqui. E a nossa responsabilidade como cristãos é exortar os nossos irmãos quando eles estiverem no caminho errado, e nós devemos fazer como o apóstolo Paulo fez. Ser duro quando for preciso, mas também ser amável quando for necessário. Às vezes nós nos esquecemos da finalidade das nossas exortações. Por que nós exortamos uns aos outros? Ou porque nós devemos exortar uns aos outros? Nós devemos exortar uns aos outros com a finalidade de levar o irmão fraco a trilhar novamente o caminho da fé. Era isso que estava acontecendo com a igreja da Galácia. Eles estavam desviando do caminho. E Paulo então exorta esses irmãos com dureza para que eles retornem ao caminho. Exortar não significa nocautear um irmão. Às vezes a gente pensa que exortar é pegar um irmão que já está surrado, encostado na lona, e você subir em cima dele e continuar socando. Isso não é exortação, não é jogar simplesmente o irmão na lona, não é simplesmente jogar terra no irmão que está numa fossa, num grande buraco. Você tem também que estender as mãos quando for preciso. A função da igreja, a nossa função, ela é exortar, corrigir, repreender. Mas como? Com longanimidade e doutrina. Por que nós exortamos? Porque nós amamos. Por que nós buscamos corrigir os erros dos irmãos? Por que nós fazemos isso? Porque nós amamos. Muitos não exortam porque tem medo, receio de que o outro vai pensar.
Paulo não se preocupou com o que os gálatas iam pensar. O que estava em jogo era a vida dos gálatas. Era a saúde espiritual dos gálatas. Então Paulo não se importou em mandar uma carta para essa igreja. Por quê? Paulo amava essa igreja. Então, se você ama o corpo de Cristo, você tem a responsabilidade de exortar. Então alguns de nós não exortam por medo, receio, vergonha, e outros exortam, mas também não conseguem manter o equilíbrio. Parecem apenas apontar uma metralhadora em direção ao irmão que está ferido e descarregar um pente de bala. Isso também não é correto. Nós devemos exortar e também manter o equilíbrio, como o apóstolo Paulo fez. Quando precisou, firmeza, mas também quando foi necessário, amor, estendeu as mãos e chamando eles aqui de irmãos, e depois nós vamos ver que ele chama eles de filhinhos. Desafios para a nossa igreja aqui em Randa. Primeiro desafio: ter coragem em exortar os irmãos que estão falhando em seu dever cristão, que não estão agindo conforme o caráter de Cristo. Nosso primeiro desafio é ter coragem de exortar. Não é fácil você chegar em alguém e exortar. É difícil. Quem acha que é fácil? Eu não acho que é fácil. É difícil, é preciso ter coragem. É preciso ter ousadia. E esse é um desafio para nós. Coragem. Não deixe o seu irmão continuar no pecado. Não deixe o seu irmão continuar agindo do jeito que está. Ao invés de você contar os erros dele para outras pessoas, sente com ele, sente com ela. Mostre os erros a eles. Não mostre os erros dessa pessoa a outros. A sua responsabilidade é ter coragem para exortar o seu irmão. Ele faz parte do mesmo corpo que você. Assim como você, ao chutar uma mesa, você vai cuidar do dedinho do seu pé. Porque faz parte do seu corpo. Você não isola ele. Você não vai cortar ele, você vai cuidar. Esse seu irmão, o dedinho do pé que chutou a quina, está sangrando, precisa também do seu cuidado. Então, primeiro ponto, primeiro desafio: coragem. Mas atenção! Antes de você tomar a sua coragem, olhe para dentro de si, veja se aquilo que você vai exortar, veja se você também não comete, para que você não seja um hipócrita, para que você não seja um fariseu. De repente você tem os mesmos defeitos, os mesmos problemas e você vai exortar o irmão. Cuidado, primeiro olha para você. E depois, se você checou que você não está em débito, não está cometendo os mesmos erros, então exorte seu irmão. Segundo desafio para nós aqui em Randa. Na hora da exortação, precisamos ter equilíbrio. Há momentos que nós precisamos ser duros, firmes, mas tem equilíbrio. Há momentos que nós precisamos ser amáveis. Nós precisaremos estender as mãos. Há momentos que nós precisaremos abraçar os nossos irmãos, chorar com eles, orar com eles. Há momentos de ser amáveis. Há momentos que exigem dureza. Então é necessário ter equilíbrio. Paulo teve equilíbrio. Paulo está agindo agora com o seu coração. Terceiro desafio para nós, que é o mais difícil: aceitar a exortação. Vai chegar um momento em que você vai ser exortado. E aceitar a exortação é o momento mais difícil. Por quê? Porque somos orgulhosos, somos pecadores, nós queremos o tempo inteiro ter a razão. A culpa nunca pode ser minha, a culpa tem que ser de alguém. E isso, como nós já aprendemos, é intrínseco, está no homem, está no ser humano, está em cada um de vocês, está em mim. Então quando eu for exortado, certamente eu vou relutar, dentro de mim eu vou me remoer, talvez eu vou ter até sentimentos pecaminosos contra a pessoa que me exortou, e eu devo me policiar, eu devo tomar cuidado para aceitar a exortação, porque Deus pode estar usando a vida de um irmão para me corrigir. Eu tenho que ter a humildade de aceitar o erro, aceitar que eu errei. Então aceitar a exortação não é muito fácil, é difícil. É tão difícil quanto exortar, mas ser exortado é pior porque mexe com a gente. Dói aqui dentro da gente, a gente não quer estar errado, a gente quer estar certo o tempo inteiro. Então o desafio é aceitar a exortação. Quando eu errar, mesmo que eu relute, continue me exortando até que eu venha a entender que de fato eu errei. Esse é o desafio mais difícil, mas que nós não podemos menosprezar.
Nós não podemos deixar de lado. Nós precisamos da exortação um do outro. Essa igreja precisava da exortação de Paulo. Paulo não virou as costas para eles. Falou, quer saber, tem um monte de igreja para mim cuidar. Eu tenho um problema na vista, eu tenho que ficar escrevendo carta para esses rebeldes, obstinados. Não. Paulo viu a importância desses irmãos e se esforçou para escrever uma carta mesmo com problemas nas vistas. Ele escreveu essa carta porque amava esses irmãos. Esses irmãos fazia parte do corpo de Cristo. Eram filhos dele. Você não despreza um filho. Você ama seu filho. Você não trata seu filho de qualquer maneira. Você ama seu filho. E Paulo está amando aqui esses seus filhinhos na fé. Quarto desafio para nós. Exortar biblicamente. Também não basta você chegar lá e exortar de qualquer maneira. Você tem que exortar à luz das Escrituras. A sua exortação tem que ser pautada com base bíblica. Não foi o que nós lemos em Timóteo? Exortar com longanimidade e doutrina. Por que você exorta? Não é porque você viu que a atitude do irmão não agradou você. É porque a atitude daquele irmão desagradou a Deus. O princípio da exortação não deve ser, vou exortar porque me magoou, porque me ofendeu. Não. O Vitor pediu desculpa aqui para nós, mas na verdade nós respondemos como Paulo respondeu. Em nada você me ofendeu. Por quê? Porque quando o irmão peca, a ofensa dele não é contra nós, a ofensa é contra Deus. Então, eu respondo a vocês, Paulo respondeu aos irmãos, vocês não me ofenderam em nada. Por quê? Porque eu não sou tão santo quanto Deus a ponto de me sentir ofendido. Nós não somos santos e perfeitos tanto quanto Deus a ponto de nos sentir ofendido porque faltou algumas coisas aqui no culto dessa manhã. Não, nós também erramos. Quantas vezes nós esquecemos o microfone, quantas vezes nós esquecemos algumas coisas. Nós não somos perfeitos o suficiente para nos sentir ofendidos. Então, você não deve se ofender quando alguém exorta você. Por quê? Porque a exortação ela é bíblica. A pessoa que exorta você, ela abriu as Escrituras diante de você e mostrou o seu erro. E quando ela faz isso, você não pode se ofender. Por quê? Porque você está se ofendendo com as Escrituras. Se você se ofender, a sua ofensa tem que ser contra as Escrituras. Então, no momento de exortar, chegue diante de um irmão, abra um texto bíblico, pergunte a ele, irmão, você crê que as Escrituras é verdade? Sim, eu creio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, eu creio. Então peça a esse irmão que leia o texto juntamente com você. Depois pergunte a ele se ele acredita que todos os cristãos devem obedecer aquilo que está escrito no texto. Certamente ele vai dizer que sim. Então mostre a ele que ele, com as suas atitudes, não está andando de acordo com a verdade que está escrito nesse texto. Então faça o que Paulo fez. Suplique a ele. Irmão, lhe suplico que você mude a atitude. Seja ou como eu estou vivendo, ou como Cristo está vivendo, se você for um exemplo para isso. Então, nosso quarto desafio é exortar biblicamente. Paulo, toda a sua exortação que ele fez até agora, foi com base nas Escrituras. Foi com base na história dos Gálatas e também com base nas Escrituras. Quantas vezes ele citou Abraão? Quantas vezes ele citou Moisés para mostrar a eles o erro deles através das Escrituras? É assim que nós devemos aprender a exortar, à luz das Escrituras, e não se ofender, não se sentir ofendido também quando você for confrontado. Quinto desafio, não se ofender quando a pessoa que você exortou não corresponder à exortação. Você exortou, mostrou o erro, abriu as Escrituras e a pessoa continuou obstinada, não querendo enxergar. Você não deve se ofender. Você não deve ficar ofendido pela atitude dessa pessoa, porque, como eu disse, você não é tão santo o suficiente para se ofender. Porque o pecado, em última instância, é um pecado contra Deus, não contra você. Então você não tome o lugar de Deus se ofendendo. Diga a esse irmão, apesar de você não ouvir as Escrituras, em nada você me ofendeu. Por quê? A sua ofensa não é contra mim. Paulo diz, Gálatas, vocês em nada me ofenderam. Vocês viraram as costas para mim, vocês estão crendo numa doutrina diferente da minha, vocês estão me menosprezando, mas a atitude de vocês em nada me ofendeu. Em nada me ofendeu. Nós vamos ver no versículo 13,
a segunda atitude que Paulo teve com os irmãos da Galácia. A atitude de um pai com os irmãos da Galácia. O apóstolo Paulo faz eles recordarem da comunhão que existia no passado. Paulo vai fazer um flashback agora, vai levar esses irmãos da Galácia a recordar o exato momento em que Paulo chegou até a Galácia. O texto diz o seguinte, verso 13 e 14. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Agora o que Paulo faz? Faz eles recordarem do exato momento em que Paulo chegou naquela região da Galácia. E Paulo começa dizendo, como sabem, vocês lembram, vocês estavam lá, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez. Como assim? Preguei o Evangelho por causa de uma doença. Bem, primeiramente nós não sabemos que tipo de enfermidade Paulo estava sofrendo, porque Lucas, companheiro de Paulo, não registrou nada em Atos a respeito desse episódio. Alguns acreditam que seja o mesmo espinho na carne que ele vai citar, outros acreditam que ele tenha adquirido malária quando estava nos pântanos infestado da Panfilha. Outros acreditam que foi na ocasião em que João Marcos perdeu a coragem e retornou novamente, e Paulo então ficou doente, e era mais óbvio pela localização que ele estava subir para o revigorante planalto da Galácia. Nós não sabemos o que Paulo tinha aqui, nós não temos condições de saber, então tudo que os estudiosos falam é apenas suposições, e nós não vamos ficar se prendendo a suposições. Nós não sabemos. Mas seja qual for a doença, o fato é que Paulo enfrentava sintomas desagradáveis, repugnantes, que parece que o desfiguravam de alguma forma. O certo é que tal enfermidade lhe causava desconforto nos olhos. Tal enfermidade provocava alguma reação, alguma oftalmia em seus olhos, e ele tinha dificuldade com isso. Veja o versículo 15, que Paulo diz: se possível fosse, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Paulo fala a eles, vocês sabem, vocês viram a minha situação que eu cheguei, e a minha doença era uma tentação para vocês me rejeitarem, mas vocês me amaram, me aceitaram, me receberam, e vocês me amaram tanto que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e me dado. Mas não era possível. Mas o amor de vocês, quando eu os conheci, era tão grande. Você amar uma pessoa a ponto de dar os seus próprios olhos é uma grande prova de amor. Se fosse meu olho, talvez não seria, porque o olho não é muito bom. Mas se você tem um olho bom e você quer doar, é uma prova de amor. Outra evidência que Paulo sofria de algum problema nas vistas. Se nós lemos Atos 23, do 1 ao 5, nós vamos ver que Paulo se dirige a palavra duramente a um sacerdote, a um sumo sacerdote. E Paulo é repreendido por alguém que estava do seu lado. E essa pessoa do seu lado fala, ele é o sumo sacerdote. E Paulo então pede desculpa, ele fala assim, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Paulo não conseguiu enxergar que era o sumo sacerdote. Por quê? Como é que ele não sabe que era o sumo sacerdote? Todo sumo sacerdote tem uma roupa especial para lá de destacado. E Paulo não conseguiu perceber. E Paulo pede desculpa, falando, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Porque na lei do Senhor diz que nós não devemos agir de tal maneira contra um sumo sacerdote. Paulo não conseguiu perceber que ele era o sumo sacerdote. Problema nas vistas. Também, se nós observarmos o próprio livro de Gálatas, no capítulo 6, quando ele está concluindo a carta, Paulo diz, vejam com que letras grandes ou letras garrafais estou lhe escrevendo de próprio punho. Ele não enxergava direito, tinha que fazer a letra bem grande. Então Paulo tinha uma certa dificuldade na sua vista, talvez uma oftalmia, um problema degenerativo na sua vista. Como o texto diz, embora a minha doença lhe tenha sido uma provação, foi uma dura prova para os Gálatas ter recebido Paulo dessa maneira. Eles simplesmente deveriam ou podiam ter rejeitado Paulo, não recebendo, porque afinal, que tipo de doença esse cidadão tem? E se isso é contagioso? E se isso transmitir para nós? Mas não, eles amaram Paulo
e receberam, trataram ele de que maneira? Como se eles fossem um anjo, ou como se eles fossem o próprio Cristo. A relação que havia entre a igreja da Galácia e Paulo era uma relação maravilhosa. Eles trataram Paulo como se tivesse tratado Cristo, porque eles estavam obedecendo o que Mateus, capítulo 10, versículo 40, nos ensinou a respeito do que Jesus mandou que fizéssemos. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os gálatas estavam recebendo Paulo naquela situação desfigurada, como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Então a relação que havia era uma relação amorosa, uma relação de amor. Qual é a lição que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós não devemos desistir de um irmão que se encontra em dificuldade. Nós devemos amar aqueles irmãos que estão fracos, aqueles irmãos que estão distantes. Mesmo que isso lhe custe trabalho, ardor, labuta. Por quê? Veja Paulo. Olha o tamanho da carta que Paulo escreveu. Imagine alguém com uma dificuldade na visão, naquela luminosidade horrível daquele tempo, escrevendo na pena, e escreveu uma carta. Quão esforço trabalhoso, quanto esforço Paulo empenhou para exortar esses irmãos. Por quê? Porque ele amava esses irmãos. Então nós aprendemos que nós não devemos desistir. Vale a pena. Vale a pena impor e se esforçar para ajudar o irmão na fé. Não devemos tratar com desdém qualquer um que chega a nós. Não devemos menosprezar por piores defeitos que essas pessoas têm. O defeito de Paulo aqui, certamente, era a sua enfermidade. Mas, diante de nós, pode ser que cheguem pessoas que não estão enfermas, mas que tenham outras dificuldades que sejam difíceis para nós aceitar. Mas nós devemos amar e não desistir, lutar até que Cristo seja formado nessas pessoas. Paulo age como uma mãe que novamente sente dores de parto. Para quem já sentiu dor de parto, imagine você ter que sentir novamente a dor de parto para gerar o mesmo filho. Então essa é a analogia que Paulo traz. E naquela época, sentir dores de parto, estar grávida, era uma ansiedade, era uma angústia terrível, porque a medicina nem era tão avançada assim naquela época. Muitas mulheres morriam no parto e os partos poderiam se complicar e não havia o que fazer. Então era tenso estar grávida naquela época, era trabalhoso, era você ficar angustiado, esperando aquela criança nascer, para que tudo corresse bem. Esse é o sentimento de Paulo. Eu estou sentindo as dores de parto, está doendo tudo aqui de novo, mas eu vou fazer isso, para quê? Porque eu quero que você chegue num resultado que ele vai mostrar aqui daqui a pouco. Segunda coisa que nós aprendemos, segunda lição, Paulo sabiamente fez os gálatas olharem para o fato histórico com a finalidade de fazê-los recordarem da atitude louvável que os mesmos vivenciaram. Então Paulo usou uma estratégia. Olha, vamos recordar a maneira que vocês agiram. Vocês tiveram uma atitude louvável. Só que hoje vocês estão tendo uma atitude terrível. E na confrontação nós podemos fazer a mesma coisa. Às vezes aquele irmão seu que está fraco na fé, desanimado, não querendo caminhar mais, está pensando em tomar algumas atitudes estranhas, e você pode chegar diante dele. Não, vamos recordar como é que você chegou aqui, o quanto Deus trabalhou na sua vida, o quanto Deus mudou o seu caráter. Vamos recordar, você não foi assim sempre. Quando você chegou aqui, você era outra pessoa, você tinha amor à obra, você tinha amor aos irmãos. Irmão, o que está acontecendo? Então nós podemos fazer como Paulo fez, levar esses irmãos que estão fracos na fé a recordarem, porque em algum momento, antes de cair, eles tiveram alguma atitude louvável. Terceira lição que nós aprendemos nesses versos: aproveitar todas as oportunidades para proclamar o Evangelho, para ensinar, para corrigir. Paulo, mesmo debilitado, mesmo enfermo, doente, com as vistas, com incômodos nas vistas, Paulo sentou, gastou tempo, escreveu uma carta e enviou a esses irmãos. Paulo, mesmo com aquela doença que ele estava, quando chegou na Galácia, ele pregou o Evangelho a eles, tanto é que há uma igreja lá.
quando isso aqui foi escrito. Paulo abriu uma igreja lá, fundou uma igreja naquela região. Mas qual era a situação de Paulo? Não era das melhores. Era de extrema enfermidade, a tal ponto que a doença era uma provação para os gálatas. A doença era tão terrível que serviu de provação. A provação era da vontade de rejeitar, de largar a mão desse cara aqui, enviar ele para Lucas, cuidar dele, não tem nada a ver com ele. Mas eles amaram Paulo, e Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo proclamou o evangelho ali. Então nós devemos também aproveitar a oportunidade. Talvez algum dia você caia num grande hospital doente como Paulo, e você ali tem a oportunidade de pregar o evangelho. E como nós vimos no sermão passado, Deus conduz toda a história. E de forma que até mesmo essa enfermidade de Paulo, nós entendemos que foi o próprio Deus que cuidou para que isso acontecesse, para que Paulo fosse naquela região. Resultado, Igreja da Galácia. Quarta lição que nós aprendemos: devemos tratar aqueles que anunciam o genuíno evangelho, aqueles que são ministros de Cristo, como se fossem anjos ou o próprio Cristo, pois são mensageiros e ministros de Cristo. Foi assim que Paulo foi tratado por esses irmãos, como se fosse o próprio Cristo. Então nós devemos ter respeito àqueles que são fiéis ao anunciar o evangelho, aqueles verdadeiros ministros de Cristo. Devemos ter respeito e tratá-los como mensageiros de Deus. Terceira atitude que Paulo teve para com os gálatas: Paulo convocou todos a refletir sobre a situação. Paulo levou aquela igreja a refletir. Agora vamos pensar um pouco. E como é que Paulo fez isso? Paulo levou eles a refletir através de perguntas. É uma maneira que nós temos de levar os irmãos a refletirem, fazendo perguntas. E quais são as perguntas? Paulo pergunta: o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. E agora a segunda pergunta: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Paulo dirige duas perguntas aos gálatas. Primeira: o que aconteceu com a vossa alegria? O que aconteceu com a alegria que vocês tinham a meu respeito? Conforme já vimos, apesar de Paulo estar totalmente enfermo, os gálatas receberam Paulo com alegria, tratando-o como se fosse o próprio Cristo. Se Cristo batesse na sua porta, como é que você receberia? Com alegria, com felicidade. Então foi assim que esses irmãos trataram o apóstolo Paulo. E Paulo está falando: e essa alegria que vocês tinham quando me receberam? Vamos refletir? Cadê ela? O que aconteceu? Certamente, quando Paulo estava diante deles, eles exultaram de alegria por ter um ministro de Cristo diante deles. O apóstolo Paulo estava diante deles. Apesar de toda a sua enfermidade, era um apóstolo que havia sido comissionado por Cristo. Um apóstolo portador de uma mensagem que trazia esperança a eles. Eles não conheciam muito a respeito da fé cristã, talvez um pouco da fé judaica. Mas Paulo estava trazendo uma mensagem de esperança. O rei messiânico havia chegado. E quanta alegria havia no coração dos gálatas. E Paulo ficou até admirado pela alegria que esses irmãos tinham. Mas o que aconteceu com a alegria de vocês? Será que agora vocês são meus inimigos? Porque eu digo a verdade? Será que por eu dizer a verdade a vocês, eu me tornei inimigo de vocês? Outrora, a mesma verdade que eu proclamei os trouxe alegria. Agora essa mesma verdade os traz tristeza? Será que agora a verdade que eu prego faz de vocês meus inimigos? Infelizmente, muitas pessoas, quando vêm à igreja, elas recebem a mensagem, elas se sentem felizes, elas vêm com prontidão, até que a verdade contradiga as suas tradições. Até que a verdade contradiga aquilo que a pessoa pensa. E quando a verdade contradiz aquilo, e às vezes a verdade é pronunciada por alguém à frente, ou é pronunciada através de uma exortação, quando isso acontece, facilmente a pessoa já tem facilidade de rejeitar, se tornar inimigo da pessoa, olhar a pessoa como se fosse inimiga. Então, é fácil receber a mensagem quando tudo vai bem, quando a mensagem ela é incentivadora, quando a mensagem ela mexe com o seu ego. Você é mais que vencedor, você
vai ter todas as coisas que você quer, as pessoas aceitam na facilidade. E quando a mensagem de Cristo toca na sua ferida, quando a mensagem de Cristo aponta para o seu pecado, aponta para os seus erros, quando através de um irmão em Cristo, a mensagem aponta para você, facilmente algumas pessoas olham como inimigos, e às vezes inimigo até mesmo da pessoa que está falando, que não tem nada a ver com isso. Então nós devemos, mais uma vez, estar atentos ao ser exortado. Por quê? Nós não podemos fazer da pessoa que nos exorta inimigos. Muito pelo contrário, nós devemos mudar a nossa visão com relação a quem nos exorta. Porque quem nos exorta faz porque nos ama, se preocupa conosco. Quarta atitude que Paulo teve com os Gálatas. Paulo alertou os Gálatas quanto à às intenções impuras dos falsos mestres. Então Paulo dá um alerta a eles. Paulo não simplesmente mostrou os erros deles, mas também apontou para os erros dos falsos mestres, dos judaizantes. O texto diz o seguinte: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Agora Paulo faz um contraste entre ele e os judaizantes. Ele mostra os esforços dos judaizantes em agradar os gálatas. E esse esforço que os judaizantes tinham, Paulo fala, é um esforço maligno. Porque eles querem agradar vocês com qual intenção? A fim de isolá-los. A fim de conquistar o zelo por eles. O que esses falsos mestres estão querendo? Eles estão querendo, em última análise, isolar vocês, de maneira que vocês não recebam mais a minha mensagem, não ouçam o evangelho que eu preguei. Eles estão isolando vocês e também eles querem que vocês depositem o zelo neles. Eles querem que vocês acreditem neles, que o zelo que vocês têm pela palavra, pela verdade do evangelho, seja transferida para os judaizantes. Esses caras são perigosos. Cuidado! Eu não fiz isso. Eu anunciei a verdade do evangelho. E por anunciar a verdade, vocês estão fazendo de mim vosso inimigo. Os judaizantes estão fazendo com que vocês se submetam, com que vocês se coloquem debaixo do jugo deles. A intenção deles é fazer com que o zelo que vocês têm pela palavra seja levado seja transferido para eles. E Paulo diz, os que fazem tanto esforço para agradá-los. Veja, a intenção dos judaizantes era agradá-los. Os esforços que eles faziam, aparentemente, era para agradá-los. Mas por trás desse agradar, havia uma intenção maligna. Então nem todos aqueles que querem te agradar, te paparicando, nem todos aqueles que fazem isso têm uma intenção boa. Às vezes aquele que te exorta tem amor. E aquele que te que elogia, aquele que quer aparentemente quer o seu bem, se esforça para fazer o bem, aparentemente pode ser que a intenção dele seja outra. Então devemos tomar esse devido cuidado. Os judaizantes, eles bajulavam os gálatas. E nós vimos que a intenção não era das melhores. A intenção era fazer com que eles se tornassem escravos desses homens. Muitas pessoas se tornam escravos de pessoas e não escravos do evangelho. Mesmo no nosso tempo hoje, apesar de não estarmos vivendo perto dos judaizantes, tem alguns aqui em Chile, outros por aí, mas apesar de nós não estarmos vivendo perto desses judaizantes, nós corremos o risco também de depositar o nosso zelo em pessoas. Por exemplo, você ouve aí os reformados na internet e talvez o seu zelo pelo que ele fala possa ser maior do que o zelo que você tem pelas escrituras. Esse também é um erro que nós podemos cometer. O nosso zelo não pode ser tirado das escrituras. O nosso zelo tem que ser depositado única e exclusivamente nas escrituras, no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, é bom sempre ser zeloso. Ser zeloso não é ruim, mas pelo bem. E não apenas quando estou presente. Nós devemos ter zelo pelo bem, sim. Isso é importante. E Paulo diz, olha, o zelo que vocês devem ter pelas escrituras não deve ser apenas quando eu estou aí presente. Vocês demonstraram o zelo pela verdade, quando eu anunciei.
mas vocês não devem ser zelosos apenas quando eu estou aí. Eu não estou aí, vocês já estão depositando o seu zelo nos judaizantes. Vocês devem ser zelosos para o bem, também quando eu estiver ausente. Quinta atitude de Paulo para com os Gálatas: reafirmar a disposição de sofrer pelos Gálatas. Então Paulo vai reafirmar: olha, eu estou disposto novamente a sofrer por vocês, eu amo vocês. Então essa é a quinta atitude que Paulo demonstra para com os Gálatas. Verso 19 e 20, o texto diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo mostrou que apesar de tudo, apesar do desprezo, da inconstância dos Gálatas, Paulo não guardou nenhum rancor, muito pelo contrário. Paulo demonstrou amor para com esses filhos rebeldes. Paulo amava tanto esses Gálatas que acabou usando aqui, como nós já vimos, a analogia de dores de parto. Mas por que Paulo se esforçou tanto para com os Gálatas? E por que você deve se esforçar tanto para com o seu irmão fraco na fé? A razão é: Paulo queria ver Cristo sendo formado neles. Paulo queria que Cristo fosse formado na vida deles. Então, qual é a finalidade sua em exortar, em corrigir, em chamar a atenção de um irmão? É para que Cristo seja formado nele, para que Cristo seja refletido nele. Essa é a razão que levou Paulo a empenhar a sua força, apesar da sua debilidade física, em empenhar o seu trabalho em escrever uma carta. Paulo queria ver Cristo neles. Esse deve ser o nosso único objetivo em exortar o irmão. Nosso objetivo em exortar o irmão não é porque ele nos ofendeu ou porque a atitude dele nos desagradou, mas porque a atitude dele não condiz com a pessoa de Cristo. E nós queremos ver Cristo formado em cada um deles. O dia em que eu não agir conforme Cristo, os irmãos têm que me exortar para que eu venha se parecer com Cristo novamente. É isso que Paulo faz aqui. Eu exorto vocês, eu sinto dores de parto, vale a pena, porque no final de tudo, eu quero ver Cristo sendo formado em vocês. Mas por enquanto, meu tom de voz é até rígido, é um pouco duro, porque eu estou perplexo quanto a vocês. Eu estou assustado com a atitude de vocês. Não pode ser. Eu estive aí doente, enfermo, vocês me amaram, vocês acreditaram em tudo que eu falei, vocês receberam o Evangelho com amor, mas agora eu estou vendo a atitude de vocês, eu estou perplexo, eu estou assustado. Como ele diz no capítulo 3, quem vos enfeitiçou? Como se ele olhasse para os Gálatas: eu estou assustado, parece que vocês foram enfeitiçados. Conclusão. Neste parágrafo, nós vimos o apóstolo agindo como um pastor desse rebanho. Particularmente nesse parágrafo, nós podemos aprender acerca do relacionamento recíproco que deve existir entre o povo e seu pastor, entre o ministro e a congregação. Nós sabemos que o pastor ele não tem a autoridade de um apóstolo, porque nós sabemos que não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Então, nós não temos apóstolo. Mas o pastor, ele é chamado a anunciar a fé apostólica, a mensagem dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. E se o ministro for fiel para com a sua comissão, a atitude do povo para com ele refletirá a sua atitude para com o apóstolo de Cristo. E, consequentemente, refletirá na atitude para com o próprio Cristo. Eu quero concluir falando a respeito da atitude da congregação para com o ministro, para com o pastor. E qual é a atitude que o pastor deve ter para com a congregação? Porque nós temos visto a maneira como que Paulo agiu. Paulo agiu como? Como um pastor para com esses irmãos. E esses irmãos não estavam agindo de maneira digna para com ele. O caminho só tinha uma mão, uma via. Paulo mostrou ser um bom pastor, mas essa igreja não mostrou ser uma boa ovelha. Nós não sabemos se os Gálatas se arrependeram, nós não sabemos o que aconteceu depois disso, mas a atitude dos Gálatas até receber essa carta era uma atitude indigna.
Primeiro, atitude da congregação para com o pastor. Qual é a atitude da congregação para com o pastor? O que deve determinar a atitude da congregação para com o seu ministro, seu pastor? Para começar, não deve ser a debilidade física ou aparência do ministro. Paulo, conforme a tradição diz, não era uma pessoa muito bonita. E para ajudar, estava com uma enfermidade terrível. E os gálatas não olharam para a aparência, pela maneira de Paulo ser, pela maneira física de Paulo, pela doença. Então a primeira coisa que a congregação deve fazer é não olhar para debilidades físicas, ou para a aparência da pessoa. Então, se você é feio, então ainda há esperança para você ter um chamado. O ministro ele pode ser altamente dotado de conhecimento. Ele pode conhecer coisas seculares, física, química, ele pode conhecer filosofia, muitas coisas. Ou ele pode ser simplesmente um ministro fiel do Evangelho. Alguém que não conhece muito o mundo secular, não conhece muito os conhecimentos científicos aí por fora, mas é uma pessoa fiel às Escrituras. E nós devemos ter a atitude digna de uma congregação para com ele. Nós não podemos olhar para a maneira intelectual dele ser. Talvez ele não seja conhecedor de física quântica, mas ele domina a exposição das Escrituras. E é isso que nós devemos observar no pastor, não a sua aparência, não a sua feiura, não as suas doenças e também não o seu conhecimento secular. A congregação ela não deve menosprezar um pastor pelas suas debilidades físicas e nem também bajular demais aquele que tem facilidade em falar, aquele que sabe se expressar bem, aquele que tem conhecimento secular, mas nós não devemos também bajulá-lo. Também a atitude das pessoas não deve ser determinada pelos caprichos teológicos das pessoas. Lembre-se, Paulo se tornou um inimigo deles por falar a verdade. Então, o que acontece? A pessoa vem à igreja cheia das suas preconcepções teológicas, erradas certamente, aí ouve a mensagem do pastor, mas eu não concordo com isso, e rejeita a mensagem do pastor simplesmente por um capricho teológico. Então, antes de você rejeitar a mensagem de um pastor, olhe se não é apenas um capricho teológico seu, se você não está enganado. Se o pastor estiver enganado e você estiver com a razão, você deve exortar o pastor com amor, carinho, longanimidade também. Qual é a característica que devemos buscar em um pastor? Você que vai para o Brasil, buscar uma igreja lá, ou se de repente você muda aqui do Japão, vai para Shizuoka, para qualquer outra região, então você vai buscar um pastor. Qual é a característica que nós devemos buscar em um pastor? 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, deseja uma nobre função. A necessidade é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, ou seja, não seja uma pessoa que tem que ficar sendo repreendido o tempo inteiro, marido de uma só mulher, alguém moderado, Paulo estava sendo moderado com os gálatas, alguém sensato, alguém respeitável, que tenha o respeito da congregação e também para com os de fora, hospitaleiro, apto para ensinar, então ele tem que saber ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não pode ser cachaceiro, não pode ser violento, mas sim amável. Tem que ser alguém pacífico, alguém que traz paz, alguém que consegue chegar diante de alguém, de duas pessoas discutindo, conseguir transformar aquilo, deixar aquilo de uma maneira pacífica. Não pode ser alguém apegado ao dinheiro. Deve ser alguém que sabe governar a sua própria família. Alguém que tem os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Por quê? Ele disse, se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Então você tem que olhar a família do ministro. Não pode ser um recém-convertido para não se ensoberbecer, não cair no mesmo erro do diabo. Também tem que ter uma boa reputação perante os de fora da igreja, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E depois Paulo em Tito 1, 6, 9, ele diz, é preciso que o presbítero também é a mesma coisa que pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha os filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, pela mesma razão de Timóteo, não governar a casa, não tem como governar a igreja,
Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucros desonestos. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Essa é a característica que você deve buscar em um pastor. Se você vai para uma igreja qualquer, é isso que você deve observar no pastor. Mas esse texto também, conforme eu disse, se aplica a nós, que não somos ministros, não somos pastores. Esse texto se aplica a cada um de nós. Nós devemos fazer tudo que está aqui. Ser hospitaleiro, irrepreensível, marido de uma só mulher, não devemos ser acusados de libertinagem, nós devemos fazer tudo o que está aqui. Essa deve ser também a nossa atitude. Segunda atitude, é a atitude do pastor para com a congregação. Qual é a atitude do pastor para com a congregação? Bem, Calvino escreveu o seguinte: se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de formar Cristo, e não eles próprios nos seus corações. A função do pastor para a congregação é formar Cristo em nós. Então, um verdadeiro pastor é aquele que se preocupa em formar o caráter de Cristo em cada um de nós. E às vezes a mensagem tem que ser um pouco dura, um pouco apertada, às vezes a mensagem ela é um pouco fácil de engolir, mas nem sempre ela é fácil de engolir. Por quê? A finalidade do pastor ao preparar um sermão não é atacar ninguém, não é apontar, simplesmente querer cutucar um irmão ou dar indireta. A função do pastor é ver Cristo formado nas pessoas. A função do ministro ou daquele que sobe aqui para pregar é ver Cristo sendo formado em cada um de nós. Que Deus nos dê pastores como Paulo foi para a igreja da Galácia. Pastores que não tenham medo de falar a verdade. Não tenham medo de ser tratado como inimigo de Deus por falar a verdade. Que Deus nos dê pastores como Paulo, que ao ver os nossos erros, ao ver o erro da nossa congregação, que esses pastores, que eles tenham coragem, ousadia de nos corrigir, de nos exortar. E também que Deus nos dê humildade suficiente para que quando formos exortados, corrigidos, aceitar de bom grado, entendendo que Deus está usando a vida da pessoa para nos corrigir. A perfeita relação entre pastor e congregação só será possível quando ambos olharem para Cristo. Se o pastor olhar para Cristo e buscar formar Cristo em nós, e nós olharmos para Cristo também, e vendo que Deus está usando a vida do pastor para formar Cristo em nós, nós teremos uma relação perfeita. Se nós não olharmos para Cristo, nosso relacionamento com o pastor e com a igreja não será um relacionamento saudável. Se o relacionamento do pastor com Cristo também não for saudável, nosso relacionamento com o pastor também deve ser rompido. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, que fala a verdade, essas pessoas possam ouvir a mensagem de Cristo. Nós precisamos de pastores que ouçam a mensagem de Cristo através das Escrituras e que trabalhem para que essa mensagem forme o caráter de Cristo nas suas ovelhas. Então, conforme eu disse, apenas quando o pastor e a congregação mantiverem os olhos fixos em Cristo, haverá um relacionamento sadio, proveitoso e agradável a Deus. Vamos nos colocar em pé? Diante do texto que nós estudamos nessa manhã, o desafio que fica a cada um de nós é com relação à exortação, com relação à coragem de exortar.